é Sofia, tenho 17 anos e eu passei na PUC e na UFF em Economia. Eu comecei a fazer o Integral Mind no segundo semestre do ano passado, de 2024, enquanto eu estava cursando o ensino médio integral. Então, esses horários flexíveis e essa rotina mais adaptada para minha grade de horário foi essencial para eu poder estudar e focar também nas matérias que eu precisava de mais ajuda, que seria física, química, biologia e matemática. Então foi muito bom trabalhar com o Pedro, meu professor, que a gente conseguiu focar nos meus pontos fracos. Então, às vezes eu trazia alguma dúvida para ele, alguma matéria que eu via que eu tinha alguma dificuldade na escola. Então, por mais que a gente focar também nos vestibulares, também na parte da escola, que eu estava acompanhando também, que é interligado, né? Então foi muito bom, assim, para eu poder usar esse tempo fora da escola. E é muito produtivo, porque eu conseguia aproveitar esse tempo para melhorar nas matérias que eu tinha dificuldade. E também eu tinha terapia toda segunda aqui na Integral Mind. E foi muito bom também, porque às vezes eu trazia alguma frustração para ela, que é normal nesse último ano, nesse ano de vestibular. Então, alguma coisa com simulado, ou às vezes algum exercício que eu não conseguia evoluir, o que também é normal, porque a gente tem as nossas dificuldades, né? Então, essa questão do emocional é muito importante, porque muitas vezes a gente sabe o conteúdo e fica nervoso na hora da prova e acaba tendo um desempenho pior do que você poderia ter se você tivesse mais calmo, né? Então, como eu tinha já muita coisa da escola, então eu também tinha simulados na escola, eu às vezes pedia um tempo maior entre cada simulado pro Pedro, porque às vezes não dava tempo de fazer tudo. Mesmo assim, eu tentava às vezes seguir o tempo certinho, porque é importante, né, você conseguir administrar cada questão, você não passar muito tempo e acabar se distraindo, que acho que isso às vezes é um ponto fraco dos alunos, né, acaba passando muito tempo nas questões que têm mais dificuldade, e então isso também é bom para você criar uma estratégia na hora de fazer a prova, que às vezes o Enem, por exemplo, é uma prova de resistência, então você tem que ter algumas estratégias. Então isso eu conversava bastante com o Pedro, então ele me aconselhava a fazer as matérias que eu tinha mais facilidade primeiro, e no segundo dia eu fazia matemática primeiro, que era o que eu tinha mais facilidade. E na FUVEST é a mesma coisa, então é algo que você pode conversar com o seu professor, ver o que você acha melhor, se intercala entre algumas disciplinas para não ficar cansativo. Então é importante fazer simulado. Quando você vai pegando o jeito, né, depois de fazer tanto simulado, tanta questão, você vê que algumas provas têm meio que uma formulinha, assim, muitos exercícios repetidos, um modo de perguntar, então você acaba treinando o seu olhar para conseguir responder melhor, passar menos tempo numa questão. E também, aqui como tem um espaço de estudo, que tem outras pessoas engajadas estudando, isso te incentiva também a você fazer alguma coisa. Então você não vai ficar lá folgando, né? Você vai também trabalhar, fazer exercício. Então, alguns dias depois da escola eu passava aqui e ficava terminando ou tarefa, ou exercício, fazendo questão de vestibular ou até resumo. A minha recomendação, na verdade, seria começar desde o primeiro semestre, porque se você chega já no segundo, tem uma limitação de tempo. Então, assim, foi muito bom, mas eu acho que, olhando para mim no passado, eu acho que eu já teria entrado no primeiro semestre para conseguir acompanhar o tanto de coisas que os vestibulares eles pedem e exigem do aluno, né? Então, leitura, conteúdos, enfim, ainda tem segunda fase, que é dissertativa, que é provas completamente diferentes, dependendo do foco do vestibular. A Unicamp é muito diferente da FUVEST, então eu acho que eu teria começado antes, para ter mais tempo de estudar as provas, rever coisas que não consegui ver com muita profundidade. Então acho que essa seria a minha dica.